Fala pessoal, Anderson Maísse, mais um vídeo para me falar um pouco com vocês sobre a devolução do auxílio emergencial, a declaração de dependentes dentro do seu IRPF 2021, tá? Então eu vou te falar aqui quais os cuidados que você tem que ter ao declarar seus dependentes no imposto de renda, os cuidados que você tem que ter para não cair na malha fina por conta desses dependentes, os cuidados que você tem que ter para não devolver o auxílio emergencial, se de fato ele não for devido à devolução. Eu venho me posicionando dessa forma desde quando venho fazendo conteúdo sobre isso. Quem está me acompanhando sabe muito bem que aqui a gente prioriza muito fazer a coisa da forma correta, tá bom? Então eu estou ajudando as pessoas que não precisam devolver o auxílio emergencial a de fato não devolverem. Agora tem aqueles espertinhos que querem dar um jeitinho, ficam fazendo algumas perguntas para ver qual que é o nosso posicionamento. Felizmente, essa turma aí a gente não tem como ajudar você a fazer o errado. A gente tem aqui o nosso posicionamento de ajudar as pessoas da melhor forma possível a fazerem o correto, terem o menor impacto possível, economizarem e não terem problemas, tá? Então, se esse é o seu objetivo, se é isso que você busca, fica comigo aqui nesse vídeo. Agora, se você quer um jeitinho brasileiro para dar o golpe, digamos assim, eu não tenho informação para você, tá? Eu sinto muito, mas não é esse o conteúdo que a gente traz aqui. Agora, quer saber o que fazer para não ter problema, para fazer correto e, se for o caso, não ter que devolver o auxílio? Bora comigo, fica nesse vídeo sobre isso que nós vamos falar. Bom, primeira coisa, pessoal, nós temos trazido conteúdos aqui que as pessoas estão deixando ali muitas dúvidas, tá? Muitas dessas dúvidas a gente vem trazendo as respostas aqui com novos conteúdos. Muitas dessas dúvidas não tem como ser respondidas porque simplesmente as pessoas querem driblar o fisco, querem fazer a coisa que não é da forma correta. E muitas pessoas fazem pergunta de dúvidas que estão respondidas. Então eu vou pedir para você, presta atenção no que está sendo falado nesse vídeo. Presta atenção nesse outro vídeo que eu vou deixar no card aqui, onde já muitas das dúvidas que estão sendo colocadas já estão respondidas. É muito clara a informação, então observa ali que você vai ter essa resposta, tá? E vamos lá, que eu vou simplificar ainda mais aqui para vocês, beleza? Primeira coisa que você precisa saber, quando você vai fazer seu imposto de renda, o programa onde a declaração é feita, ele não pergunta se o seu dependente recebeu ou não auxílio emergencial. Você precisa ter cuidado, saber se você vai colocar alguém como dependente seu, busque saber se esse dependente recebeu ou não auxílio emergencial, porque o que a gente está acompanhando aqui é muita gente declarando os seus dependentes sem saber que os dependentes receberam auxílio emergencial e daí já começa uma confusão, né? Se você vai fazer a sua declaração por conta, pegue essas informações básicas, como saber se receberam ou não auxílio emergencial. Quando você vai fazer com um contador, com um profissional, pelo menos aqui nós fazemos dessa forma, se você nos contrata para nós fazermos sua declaração, nós temos um questionário que é respondido para nós colhermos as informações, para nós sabermos tudo que tem que ser declarado. E nesse formulário, uma das perguntas é se você tem dependentes, e se tem dependentes, se eles receberam auxílio emergencial, e se receberam auxílio emergencial, se você teve o rendimento que se enquadra na obrigatoriedade de declarar. Então nós fazemos ali uma pré-análise, né, para garantir, para você não ter surpresa só quando você transmitir a sua declaração. Então nós estamos num momento muito diferente das outras declarações dos anos anteriores. Então você vai fazer por conta, sendo que você não tem expertise para isso, paga para um contador, para um especialista fazer isso para você e evite problemas, tá? Evite problemas. Primeira dica. Mas vamos lá agora, se você quer fazer por conta, vou te ajudar, vou te dar informações para você poder fazer aqui com a menor probabilidade de ter problemas possível. Primeira coisa que você precisa entender, quem pode ser seu dependente. Quem pode, tá? Não é quem deve. Poder é uma coisa, dever é outra. Fica aqui que eu vou te explicar a diferença disso daqui a pouquinho. Então, quem que você pode colocar lá na sua declaração como seu dependente? Ó, vamos ver aqui todos os casos. Você pode colocar o seu companheiro, o seu cônjuge. Se não for casado no papel, se você convive com essa pessoa há 5 anos ou mais, pronto, pode colocar essa pessoa lá. Ela pode ser sua dependente. Qual que é o objetivo das pessoas colocarem dependentes na declaração? É sempre de pagar menos imposto. Quanto mais dependentes eu tenho, menos imposto eu pago. Agora, cuidado, por quê? Se esse dependente ele tem rendimentos, obrigatoriamente você precisa declarar os rendimentos desse dependente. E o auxílio emergencial é um rendimento, o qual você precisa declarar também. E se você ultrapassou o valor de recebimento daquele valor que eu já falei lá nos vídeos, você vai ter que devolver o auxílio emergencial e por ser o seu dependente, esse DARF ele é gerado para você.
Esse DARF ele é gerado para você, você quem tem que fazer a devolução e não necessariamente o teu dependente. Olha que doido isso, né? Tem muita gente sendo surpreendido com isso. E aí fala, mas eu vou retificar, eu vou retirar. Posso? Já vamos falar sobre isso, tá? Então, companheiro, cônjuge pode ser declarado como dependente. Filho ou enteado até 21 anos pode ser declarado como dependente. Filho até 24 anos, se estiver fazendo curso técnico ou faculdade, pode ser colocado como dependente. Filho ou enteado em qualquer idade, quando incapacitado para o trabalho, pode ser colocado como dependente. Irmão, neto ou bisneto, sem o arrimo dos pais, do qual o contribuinte detém a guarda judicial, tá? Até 21 anos. Se não tiver guarda judicial, gente, não coloca essa pessoa como dependente. Você acha que vai pagar menos imposto colocando essa pessoa lá, mas a Receita pode daqui a pouco descobrir que esse dependente não tem documentação idônea para ser colocado como seu dependente, você vai ter problema. Aí você pode falar, mas eu já coloquei o ano passado, o ano retrasado e não deu problema. A Receita Federal, quando ela vem analisar essa questão de você ter feito algo errado lá dentro, ela sempre tem 5 anos para isso. Então pode ser que passou 1 ano, 2, 3, 4, mas chega lá no 5º, eles podem te pegar e você ter um problema com relação aos fatos declarados incorretamente nos últimos 5 anos. Cuidado com isso, cuidado. O erro por coisa pouca, nem por coisa muito, não compensa. O erro não compensa, tá? Então faz certinho, dá um impostinho a pagar, parcela em 8 vezes, não tem juros, só correçãozinha da Selic, paga e fica tranquilo, põe a cabecinha no travesseiro à noite, dorme, ninguém vai te incomodar. Agora você querer ser esperto em cima da Receita Federal, querendo reduzir o teu imposto a pagar, fazendo a coisa errada, você corre um risco, meu amigo, tremendo, não compensa, não compensa. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu falo com propriedade que não compensa porque o tempo todo a gente vê que pessoas que fazem as coisas erradas tomam paulada, tá? Pais, avós, bisavós que em 2020 receberam rendimento tributado ou não até 22.847, se receberam até esse valor, pode ser colocado como dependente. Irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais, do qual o contribuinte detém a guarda judicial em qualquer idade quando incapacitado para o trabalho, tá? Menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie, eduque e detenha a guarda judicial. Pessoa absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Então, esses são os casos em que você pode colocar as pessoas como dependentes. Em qualquer um desses casos, analise se esse dependente recebeu ou não auxílio emergencial. Tá? Se recebeu auxílio emergencial, você está ciente que se enquadrar naqueles critérios de valores recebidos, acima de 22.800 ali, vai ter que ser feita a devolução. Se você está obrigado a declarar, uma dúvida que estava lá, mas eu não recebi nada no ano passado, mas eu tenho bens acima de 300 mil reais. Declara os seus bens, você não teve renda, não tem que fazer devolução de auxílio. Faz sua declaração tranquilamente, tá? Você só está obrigado porque teve bens, posse de bens. Isso não significa necessariamente que você teve renda, contanto que esse bens tenha a origem dele declarada. Porque como que eu tenho também bens se eu não tenho renda, né? Eu tenho que justificar que esse bem é de uma herança, é de um inventário, é de uma doação, enfim. E isso faz com que eu não tenha necessariamente a obrigatoriedade de declarar. Mas sempre tem que ter uma análise criteriosa, tudo tem que ser justificável. Se não houver justificativa, você deixa brecha para cair numa malha fina, certo? Agora, pessoal, veja bem. O que eu estou falando para vocês aqui? Os dependentes que podem ser incluídos na sua declaração como dependentes. Poder é uma coisa, dever é outra. Eu sou obrigado a colocar no meu dependente, no imposto de renda, Anderson? Eu estou falando sobre isso aqui já pela 3ª vez. As pessoas parecem que não está entrando na cabeça, então presta muita atenção. Eu posso pôr meus dependentes na minha declaração. Eu faço uma análise se isso é viável ou não. Eu faço um comparativo da minha declaração pela simplificada, onde eu tenho um desconto automático de 20%. E eu faço uma comparação na minha declaração pelo modelo completo, onde eu não tenho nenhum desconto, mas eu posso deduzir todas as minhas despesas e mais as deduções que eu tenho por dependentes. Então, por isso que as pessoas colocam dependentes, por isso que elas podem pôr dependente, mas se ela não quiser pôr, ela não é obrigada, tá? Para o imposto de renda, isso tem que estar muito claro, mas nós não estamos falando única e exclusivamente de imposto de renda. Nós estamos falando do governo que está querendo recuperar mais de 3 milhões de auxílios emergenciais que ele supõe ter sido pago indevidamente. Aquela história de que a conta vai chegar, a conta chegou, a conta está aí, ele quer receber isso de volta e tem muita gente tendo que devolver, tem muito DARF de devolução de auxílio emergencial sendo gerado
através aí a partir da entrega da declaração, tá bom? Então, na declaração do imposto de renda, você pode pôr, mas você não é obrigado a pôr. Agora, o que eu venho falando? Essa é a primeira ação que o governo está fazendo para cruzar informações e recuperar auxílios provavelmente pagos aí, recebidos por pessoas indevidamente. Se você omitir o seu dependente, eu não vou pôr meu dependente porque senão vou ter que devolver. Vou deixar fora esse dependente que o ano que vem eu coloco ele de novo. Quem te garante que o governo não vai fazer outra ação para descobrir os dependentes que de fato são dependentes de pessoas que estavam obrigadas a declarar e consequentemente teriam que devolver? Tá? É isso que eu venho conversando e orientando vocês. Se você parou, analisou e você não se encaixa na questão de ter que devolver, tá tudo bem. Agora, se você já está sabendo que você teria que fazer essa devolução, eu acho que você já deve fazer essa devolução logo. Pronto, acaba com essa história, porque quanto mais prorroga, mais difícil fica, mais caro isso pode ficar, e o governo ele vai cercando essas possibilidades para descobrir. Eles já estão cruzando informações, além da dependência declarada pelo imposto de renda, dependências declaradas por planos de saúde, dependências declaradas por cadastros no governo, como CAD Único, por exemplo, como Bolsa Família, como o próprio cadastro do auxílio emergencial, onde lá naquele cadastro você teve que informar dependentes, e lá estava o dependente, agora aqui na declaração não está. Então isso pode deixar brecha para o governo vir e depois querer fazer o recebimento desse auxílio pago supostamente indevidamente, tá bom? Então, quer colocar o dependente? Sabe que tem que devolver? Coloca e declara. Sabe que tem que devolver, mas quer esconder o seu dependente para não ter que devolver? Opção tua. Você faz o que você quiser. Você é maior, capaz, sabe muito bem a consequência das suas ações e você quem julga se você está fazendo certo ou errado. Tá? O que eu quero falar para você é o seguinte: você pode pôr dependentes, mas o dever de colocar não é necessariamente uma obrigatoriedade criada pelo sistema, pela forma de entrega da declaração do imposto de renda. Aí você quem decide o que você faz de melhor. Eu acho que eu deixei bem claro aqui com relação, posso pôr, coloquei, posso retificar. Então você tem toda a liberalidade de fazer o que você quiser, porque o sistema aceita, tá? Se está certo, se está errado, é outra história. Se o fato de você tirar e não ter que pagar agora não vai gerar uma cobrança posterior, é outra história. Então aí, cada um que tem que julgar, cada um que tem que analisar. Você fazer isso com o apoio de um profissional que entende do assunto, que entende o posicionamento da Receita Federal, é muito importante. Não é um serviço caro, é algo que pode proteger, te gerar segurança e fazer com que você faça a coisa da melhor forma possível, ou pelo menos que você tenha opções, você entenda os riscos, as opções que você tem, para daí sim você decidir isso de uma forma que você preferir, da forma que você quiser tratar esse assunto, beleza? Acho que fui claro, espero ter ajudado. Deixa teu comentário aí, se não é inscrito aqui ainda, se inscreve para você receber novos conteúdos como esse. Que você tenha aí um excelente final de semana. Estou gravando isso aqui no sábado, não sei quando que você vai assistir, mas que Deus abençoe e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço.